Bom, pessoal, então, boa tarde para todos, né? Eu gostaria de, já de antemão, agradecer a presença do professor Fávero, né, da Unipampa, que agradeceu né, que aceitou o nosso convite para palestrar aqui para os alunos do PPGCF da URGS. Só vou fazer uma breve apresentação, então, do professor Fávero, né? Professor Fávero Reisdorfer Paula, ele tem mestrado em Ciência e Tecnologia Farmacêuticas pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica pela USP. Ele tem experiência na área de farmácia, com ênfase em química farmacêutica e medicinal. Ele atua na área de planejamento e desenvolvimento de compostos bioativos e fármacos, com aplicação de metodologias em sílico, né, modelagem molecular, que é SAR, farmacóforo, ancoramento molecular, estudo de propriedades físico-químicas, similaridade e homologia estrutural, comparativa de proteínas, predição de toxicidade, síntese de fármacos e bioisósteros e análise orgânica. Ele tem desenvolvido atividades relativas a ensaios biológicos de avaliação de suscetibilidade antimicrobiana e antichagásica e desenvolve estudos com substâncias ativas com ação sobre o sistema colinérgico, antitumoral, antibacteriana e antichagásica. Não sei se faltou alguma coisa, se está tudo certo. Não, tudo certo. Então tá bem. Obrigado, então, e passo a palavra para você, então, para a sua palestra. Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela apresentação e pelo convite. É sempre bom participar das atividades com os outros programas de pós-graduação, né? E a partir da apresentação do professor Eduardo, deve ter dado uma pergunta para vocês, uma dúvida. Como pode alguém da área de química medicinal estar falando em degradação forçada? Essa é a dúvida que bate, né, inicialmente. Bom, eu fiz meu mestrado em área de controle de qualidade. Tá? E aí, analítica, meu orientador era químico, né, do Departamento de Química Industrial da Universidade Federal de Santa Maria. Eu desenvolvia junto ao curso de farmácia, Departamento de Farmácia Industrial, mas o meu orientador era químico, então muito método analítico. Depois eu mudei de área, fui para a área de química medicinal. E também desenvolvi uma parte do meu trabalho no Instituto de Química da USP. E era a parte analítica. Então ela sempre está sempre rondando o meu desenvolvimento das minhas pesquisas da área de química medicinal. E aí quando eu passei num concurso numa universidade estadual do Paraná, fiquei 2 anos em Guarapuava, e depois eu passei em um outro concurso na Universidade Federal do Pampa. E o laboratório que eu vim parar, na realidade, ele também tem desenvolvimento analítico. Meus colegas são todos que trabalham com controle de qualidade de fármacos e medicamentos, né? E parece que essa área tá sempre vinculada onde quer que eu vá, e eu decidi juntar as duas possibilidades: a área analítica, a área de controle de qualidade de fármacos e a área de química medicinal, mais provavelmente fugindo um pouco dela para a área de métodos em sílico. Então, normalmente minhas linhas de pesquisa são na área de química medicinal, mas esta área aqui que eu vou apresentar para vocês, ela tem crescido bastante. Os meus colegas de laboratório, eu tenho 3 colegas que são oriundos do PPGCF da URGS. O professor Clésio, o professor Marcelo, a professora Lisiane, né? E eles são pessoas na qual a gente colabora bastante para desenvolver alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Aparentemente, né, método em sílico para degradação forçada é uma coisa inusitada. Ainda mais para quem está acostumado ao dia a dia de trabalhar com HPLC, trabalhar com espectrometria de massas, né? E a gente fica pensando, onde entram esses métodos em sílico? Então, a partir do contato do professor Andréas, ele me convidou para vir conversar um pouco com vocês, trazer um pouco da experiência, né? E eu espero que seja bastante válida para quem está assistindo hoje. Tá certo? Bom, inicialmente, então, né,
degradação forçada, né? São ensaios, né, que assim, vou fazer uma introdução para vocês. Eles são ensaios que utilizam condições extremas, né, para gerar uma degradação significativa, normalmente de 5, 20%, dependendo da, do objetivo de vocês, né, num período curto, porque podemos fazer estudos de degradação em condições de estresse, né, de uma maneira mais prolongada. Dependendo do projeto de pesquisa de vocês, vocês vão estar com um objetivo ou outro. Se ela é extrema agora ou se ela é um pouco mais prolongada, né? No caso de determinação de shelf life, né? O tempo de prateleira desses compostos orgânicos, desses fármacos ou produtos acabados, tá certo? Então, o que que acontece? O foco, normalmente, dos estudos de degradação forçada é determinar se o produto degrada, se o fármaco degrada em certas condições, e, e tentar descobrir que tipo de produto é esse e as vias de degradação. Quando pensamos em termos da indústria farmacêutica, na realidade, isso não é o principal objetivo. O principal objetivo é manter a qualidade do produto e o registro e a renovação do registro desses produtos, desses fármacos. Então, esses estudos de degradação são bastante importantes porque eles preveem a possibilidade, né, de você, ou determinam a possibilidade de esse fármaco, em algumas condições, ele estar informando produtos que podem ser tóxicos à saúde humana, certo? É só uma introdução para a gente entrar de vez nessa ligação entre os métodos in silico e estes métodos experimentais, né? Essa relação entre os resultados de um e de outro. Então, esses estudos de degradação, eles são utilizados para a gente identificar vias e mecanismos naturais de degradação, usados na fase inicial do desenvolvimento de produtos, identificar características indicadoras dessa estabilidade, produzir um material degradado, né, para identificar estas impurezas, para validar os métodos analíticos, ensaios, ou identificar esses produtos para depois vender como padrão para alguma empresa ou laboratório que queira vender esses produtos, obter informações adicionais sobre a estrutura do fármaco, o que acontece com essa estrutura em determinadas condições, na qual ele é exposto, desenvolvimento de formulações, extremamente importante para verificar qual formulação mantém o fármaco mais estável, inteiro, né, sob certos aspectos, para que a população possa fazer uso dele. Também servem para prever como uma molécula ou como uma estrutura química vai se comportar, né, em estudos, né, sob condições determinadas, em alguns regulamentos de órgãos oficiais. Né. Fornecer um meio sensível para a gente realizar estudos de similaridade e comparabilidade. Na realidade, este último item aqui ele é mais associado a biofármacos. E hoje nós vamos focar principalmente falando sobre moléculas, estruturas químicas ou compostos pequenos. Mas posso adiantar para vocês que, em relação a biofármacos, ele está explodindo. A necessidade desses estudos e a demanda, porque pegamos algum fármaco como o Ozempic, onde o pessoal traz caneta na cintura dos Estados Unidos ou de outros países para cá para revender. Imagina como chega esse fármaco aqui. É necessário fazer alguns estudos de estabilidade. Eles não são necessariamente as mesmas demandas, né, do que os fármacos comuns. Então, os estudos de degradação forçada, na realidade, nossa lembrete de como ocorrem, como são realizados, são de vários tipos. São aqueles na qual você analisa a hidrólise, exposições em condições de pH extremo, em soluções alcalinas ou ácidas, por um determinado tempo. Estudo de oxidação, na qual você tem aplicação de agentes oxidantes, geralmente peróxido de hidrogênio, pode ser utilizado.
degradação térmica, exposição a altas temperaturas para acelerar a degradação, geralmente mantido em estufas, tá certo? Fotólise, que é, na realidade, exposição à luz intensa para simular a exposição à luz solar. Aqui entra a luz visível e ultravioleta. Podemos também utilizar umidade, exposição a altos níveis de umidade. E cisalhamento, que é estresse mecânico, que também pode ser utilizado de acordo com o decorrer do tempo. Por que eu estou mostrando isso aqui que a gente aprende na graduação, este conteúdo? Porque eles estão extremamente relacionados, fortemente relacionados, aos métodos em sílico. Se nós vamos fazer uma predição de uma degradação forçada, de uma reatividade que tem influência sobre a degradação forçada, eu tenho que entender qual desses métodos aqui eu estou utilizando e para onde, para qual lado, em qual situação eu vou analisar numa futura predição ou uso de uma metodologia em sílico para poder prever os produtos ou o que acontece em determinado meio. Então, é necessário a gente ter uma ideia bem da análise dos resultados, das metodologias, para seguir adiante, eventualmente, numa futura predição. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pessoal, vocês podem perguntar. Certo? Ok? Bom, seguimos então. Quais os objetivos desses métodos de degradação forçada? Identificar impurezas, sejam elas de síntese, sejam elas de degradação, que possam estar formando ali dentro naquela formulação ou daquele fármaco em determinadas condições. Essas impurezas podem ser formadas em processos de produção, de logística ou de armazenamento. Em diversas condições, elas podem estarem sendo formadas ou geradas. Podemos ter um entendimento da estabilidade desses compostos orgânicos, né, em determinadas condições. Elas podem ser importantes para dar validação ao método analítico, para que você possa confirmar que seu método analítico ele tem utilidade para fazer essa determinação, se esse produto está sendo formado, gerado, esse produto de degradação, em alguma condição. Conformidade regulatória. Hoje em dia, para fazer registro de medicamentos novos ou de fármacos, tem de ter esses estudos de degradação forçada. E vou além. Hoje em dia, estão sendo aceitos estudos em sílico para predição de produtos ou do que ocorre dentro de uma formulação, já no processo de solicitação de registro desse produto, ou também de renovação desse registro. Então, fármacos antigos que não tinham certos procedimentos, eles passam a ter que utilizar esses novos procedimentos. E no caso de biofármacos, comparabilidade entre eles. Então, nós usamos, geralmente, diversas técnicas analíticas, certo? Acho que vocês já são feras, já devem ser especialistas em usar cromatografia líquida, né, com vários detectores, fluorescência, UV visível, refratividade molar ou qualquer outro, espectrometria de massas, seja qual modo for que você esteja utilizando, espectrometria de infravermelho, ressonância magnética nuclear, de próton, de carbono 13, cromatografia gasosa, não importa qual é o método analítico associado aos objetivos de determinação de qual produto possa estar sendo gerado, ou se esse fármaco ele pode estar gerando algo em determinadas condições de exposição a esses fatores que possam estar causando a degradação forçada. Certo? Isso não é nada novo para vocês. Tá? Então, para registro de uma substância terapêutica ou de produto acabado, de um fármaco novo, ou renovação do registro desse fármaco,
tem várias normas regulatórias. Aqui no Brasil está para surgir uma nova versão de 2025 que permite estudos em sílico para prever rotas de degradação de fármacos. Então, de repente, eu posso estar indo trabalhar em uma indústria farmacêutica, no controle de qualidade, e aí nós vamos ter um setor lá dentro da indústria que provavelmente possa estar envolvido com o uso de métodos em sílico associado aos métodos experimentais de degradação forçada. Tá certo? Essa aqui tem rascunhos dela, que já se encontra na internet, o pessoal está discutindo, e que pode utilizar, permite usar esses métodos em sílico para prever rotas de degradação desse fármaco. Então, está vindo por aí. Tá certo? Também tem a RDC 964 de 2025, que é norma para degradação de fármacos e medicamentos, degradação forçada de medicamentos sintéticos, que substitui uma antiga. Ela não aborda diretamente o emprego de metodologia em sílico junto à degradação forçada, mas ela deixa em aberto para uso indireto. Tá certo? Já a RDC 318 de 2019 permite o uso de estudos em sílico para avaliação toxicológica, ou seja, aqueles métodos de predição de efeito tóxico, de risco de efeito tóxico de impurezas, principalmente para avaliação do efeito mutagênico. Certo? Se pegarmos algumas normativas internacionais, podemos ver o ECHM7, que avalia o uso para prever o potencial mutagênico. Então, é uma abordagem relativamente nova no mundo, o emprego de metodologias em sílico associado a métodos de degradação forçada. Ora, para ver a toxicidade desses prováveis produtos formados, ou do fármaco, o que aconteceu, se ele perdeu um fragmento, se ele perdeu uma porção da sua estrutura química, ou para prever o que pode estar acontecendo com aquele fármaco em determinadas condições na qual ele foi estudado. Seja ele em meio ácido, alcalino, de meio radicalar, ou em luz, ou em umidade, e sec, nas determinadas condições. A partir disso, né, quando começamos a estudar, na realidade, foi uma conversa que eu tive com o professor Andréas num período, já faz um bom tempo, né? Começamos a discutir a possibilidade de aliar os métodos em sílico para a predição de produtos de degradação forçada ou da estabilidade desses fármacos, e a gente pensou em montar um projeto lá pelos idos de 2011, se eu não me engano. Mas era muito novo. Quase ninguém necessariamente utilizava esta junção destas duas áreas. E aí eu achei um trabalho de 2010, e esse trabalho, ele traz alguns princípios iniciais sobre o emprego de métodos computacionais para avaliar a estabilidade de fármacos. Bem interessante ele é bem fácil de ler, fica a recomendação para quem tem interesse de buscar ele. E a partir, né, desses estudos, a gente começou a buscar a possibilidade de montar um projeto. A partir disso, a gente viu que esses estudos em sílico são viáveis de serem utilizados com uma linha de pesquisa ou serem utilizados na própria indústria farmacêutica para predição de produtos de degradação ou da reatividade dessas estruturas químicas implicadas nesses estudos de degradação forçada. E os objetivos de se usar, as vantagens deles, do emprego dessas metodologias, pode ser a redução de custo, do número de estudos desnecessários ou repetições de estudos. Porque o que acontece na literatura? A gente vê muito estudo que muda alguma coisa de algum parâmetro e analisando um fármaco, e os estudos são muito parecidos um com o outro. Não há, às vezes, uma variação muito grande entre diferentes artigos sobre um método de degradação utilizado num fármaco e outros métodos de degradação, ou sobre os produtos gerados. Então, métodos em sílico podem ajudar a
cortar um pouco desses custos. Eles também fornecem informações que são importantes para o entendimento dos processos de degradação. Como é que se inicia essa degradação? Onde, em que local molecular ocorre esta degradação? Tá certo? Bom, então partimos daquele início. Eu parti fazendo estudos, comecei a buscar. Tem outros grupos no Brasil e grupos no mundo que trabalham com esta abordagem. Não são muitos, mas tem. E está em amplo crescimento, muito forte. Hoje nós vemos empresas, eu vou mostrar para vocês algumas delas, vou falar o custo dos softwares, vou mostrar como aqueles softwares funcionam, e o amplo crescimento desta abordagem junto à indústria farmacêutica e junto ao grupo de pesquisa, e ele dá um plus a mais nos trabalhos que estão sendo realizados de mestrado e de doutorado. Então, o que acontece? Podemos usar métodos in silico de predição de toxicidade dos produtos de degradação forçada, desde que a gente identifique a estrutura desse produto gerado. O que nem sempre é possível, porque às vezes ele gera em concentrações muito pequenas. É difícil elucidar a estrutura. E às vezes você sabe qual é o produto, mas você tem que montar uma rota de degradação. Tem que montar uma rota de reação que vai formar aquele produto. E isso nem sempre é fácil, tá certo? Tem que usar muito espectrometria de massas e outros métodos para que a gente possa ter essa condição. Hoje eu não vou focar nos métodos de predição de toxicidade, porque eu poderia dar um seminário ou um curso somente com essa abordagem. Eu vou focar principalmente nas outras possibilidades, que é modelos de estruturas químicas de fármacos, modelos computacionais, e emprego de metodologias de cálculo de química teórica para se calcular propriedades físico-químicas e a reatividade molecular. Quando eu falo química teórica, ou melhor, química quântica, para os meus alunos, eles têm vontade de sair correndo. Vocês têm esse medo também ou não? Talvez sim. Bom, acho que eu não estou conseguindo escutar vocês ou o pessoal já correu da apresentação. Bom, não fujam, tá? Então, assim, é possível aplicar esses cálculos desses modelos e a gente obtém ainda, tem possibilidade de fazer estudos de fragmentação específica de compostos com base em bancos de dados e de estatística. Então, podemos ter métodos que utilizam estruturas, podemos ter métodos que fazem cálculo pesado ou não tão pesado de propriedades e reatividade molecular para chegar neste ponto, e tem métodos computacionais que já te dão fragmentação específica. Você tem que escolher. Para isso, dependendo do método que vocês utilizarem, vocês podem ter de usar computadores ou métodos ou com capacidade de cálculo um pouco pesado, dependendo do método que vocês escolherem, tá certo? Às vezes uma estação de trabalho pode ser importante para fazer um cálculo bem pesado, tá certo? Ou às vezes não precisa, no seu laptop, no seu computador você consegue fazer, tá certo? Ok? Às vezes já aconteceu na minha universidade, às vezes dá umas quedas de luz, você coloca a calcular, ele demora um dia inteiro calculando, ele deu uma quedinha de luz e aí você tem que reinicializar o cálculo porque ele demora o dia inteiro na minha estação de trabalho computacional para ela poder chegar no resultado. Acontece, tá certo? Pois bem, como a gente faz, né? Como fazer? A gente escolhe o computador que possa ter capacidade de cálculo, a gente pode estar usando softwares, escolhendo softwares, e eu vou demonstrar alguns para vocês aqui, tá certo? Esses softwares, eles usam química teórica, forte emprego computacional, métodos de cálculo, aprendizado de máquina, então estamos indo hoje em dia machine learning, né, indo para inteligência artificial,
e modelagem estatística. Basicamente, são esses os processos que estão envolvidos num cálculo, tá certo? Nesses softwares. Eu vou mostrar para vocês uma proposta que surgiu em 2014. É o ChemStable. É um web server ligado à universidade chinesa, na qual você entrava no web server, mandava o resultado, e esse resultado, ele gerava o resultado e você baixava. Acesso livre, certo? Primeiro você conseguia ter uma ideia de que ele formava o produto ou não, e depois, na versão mais nova dele, ele dava até fragmentos, possibilidades. Só que aconteceu alguma coisa, e como é livre, um momento ele está livre, disponível para usar, e às vezes ele some da internet por algum problema relacionado à rede, relacionado à universidade, não sabemos, certo? Mas fica esse critério para vocês conhecerem aqui este software, se assim ele for liberado. Ele não era muito exato, tá certo? Este outro agora, que eu quero mostrar para vocês, é o ASAP Prime. Ele é pago. Não é muito barato, tá certo? E o que ele trabalha? Ele faz avaliação acelerada da estabilidade, modelando, né, junto com dados experimentais, para determinar a vida útil de fármacos, de estruturas químicas. E o que ele usa? Este software ele é americano, você compra a licença, e aí você introduz a estrutura química do fármaco aqui, nesse software, e ele vai criar uma curva de umidade e temperatura de acordo com o tempo. E aí ele aplica, como eu vou mostrar para vocês, uma equação de Arrhenius modificada, certo? E aí essa equação de Arrhenius, né, ele vai dar a possibilidade, cria cenários onde pode estar tendo a possibilidade de formar produtos de degradação ou não. Tá certo? E olha só o que mais aqui. Ele cria várias medidas de tempo, de temperatura, e vai dando porcentagens, né? E o desvio para porcentagem de formação de prováveis produtos e o desvio. E o que é interessante nele é o fato de que ele simula em blister e em recipiente. Tá certo? Então tem essas possibilidades aqui deste software. Não tenho a cotação exata dele para uso, mas é bem interessante. E ele tem alguns artigos comprovando os estudos. Aqui, ó, predição de tempo de vida, né, de um estudo, de um candidato a fármaco em cápsula, usando este método. Umidade, temperatura, saiu na Pharmaceuticals, agora do 2024, esse trabalho. E ele usa parâmetros cinéticos, uma equação de Arrhenius, né, para obter dados junto à formulação estudada. Ele fornece resultados reais ou não? Com todo resultado em sílico, você tem que validar esses dados. Mas ele ajuda a ter ideia, o uso, sobre a influência da umidade e da temperatura, né, de acordo com o tempo, usando a equação de Arrhenius. Essa equação é modificada aqui com fatores de umidade. Tá certo? Este é um software pago de uma empresa americana. Esta outra aqui é uma empresa indiana. Esta é uma caixa preta sob certos aspectos, porque ela prediz estabilidade de fármacos usando métodos in sílico, análise de compatibilidade de recipientes e suporte à conformidade regulatória. Só que eu não achei nada do método de cálculo dele, porque não tem nenhum artigo dele na literatura. E um detalhe, o FormSci tem muita empresa indiana usando, mas ninguém sabe exatamente como é que ele funciona. Então, eu inicialmente ficaria com o pé atrás para estar usando esses softwares assim, que eles vão te dar o resultado sem você saber mais ou menos como é que ele está calculando.
Este outro aqui, a Startdrop, empresa, se eu não me engano, britânica, não tenho certeza. Ele é para desenvolvimento de fármacos, mas ela usa métodos de química quântica, de mecânica quântica, para predição de sítios de biotransformação metabólica. Para a gente fazer a predição de degradação, nós usamos química teórica e métodos de química quântica. Quando não usamos esse software, e este aqui já está embutido, mas ele não mostra como, certo? Também é pago, serviço. E aqui tem o outro, que é o Zenith. O Zenith, ele é um software pago e ele é o software mais usado no mundo, de uma empresa britânica, de uma startup. Ela cresceu bastante, tem muitos países no mundo usando ele. E ele usa no seu banco de dados métodos de fragmentação, muito método de fragmentação, dentro desse banco de dados, parâmetros matemáticos e estatísticos, e ele calcula a probabilidade de ocorrer essas reações em determinado meio. Certo? E aí o que acontece? Esses softwares aqui, ó, é um software que a Anvisa aceita o relatório deles para registro de medicamentos. E a gente assina ele na universidade. E ele, no momento que a gente assina um contrato em licença, você assina uma filiação à Liasa, e ela tem no contrato que você não pode disponibilizar esses resultados. Você não pode usar o laudo para registro, só a indústria farmacêutica pode, e se você for publicar esses dados, você tem que pedir autorização para eles. Isso está bem descrito no contrato de assinatura dele. Ele era em torno aqui de, se eu não me engano, em torno de uns R$3.000 por ano, a assinatura dele. Esse não subiu. Tá? Algumas vezes a agência de fomento autoriza o pagamento dele, porque não é a licença, você paga a associação, a Liasa, se eu não me engano. E então tem algumas agências de fomento que não aceitam esse modo de pagamento. Fica a dica. E o que ele faz? Esse é o último artigo deles. Tem bastante artigo deles na literatura, já com métodos de degradação em estudo de mestrado e de doutorado. Você faz o estudo de degradação, você tem a massa dele, você ajuda a gerar os produtos de degradação para que você possa ter uma ideia, né, se está batendo aquela massa com aquele produto e você vê se é viável aquela rota de degradação. Okay? E ele é o mais utilizado em pesquisa e registros de medicamentos hoje, eu diria que nos Estados Unidos aceita, aqui no Brasil a Anvisa aceita, alguns outros lugares do mundo também. Tá certo? Então fica essa dica. E o que acontece? O resultado. Essa planilha aqui, ó, eu gerei ela, eu montei ela porque não é original, né? E o que acontece é o fato aqui de um trabalho com a sinefrina. A sinefrina ele dá uma lista de prováveis produtos e o tipo de reação que pode estar envolvida. Neste caso aqui, uma oxidação. E ele dá se ele é provável ou não de ocorrer e o tipo de reação, de nomenclatura de meio que está usando. Essa é uma possibilidade antiga. A mais nova agora, ele gira uma raiz de produtos de degradação em 3 gerações de reações. Tipo, tem o fármaco, vem a primeira, o que gerou a partir da primeira e o que gerou a partir da segunda. Ok? Bem completo. Ele gera todos os produtos que a gente quer? Não necessariamente. Vocês têm que terem uma noção de que, dependendo do método que vocês estão utilizando de degradação, este método, se aquele software pode ou não ser usado naquela condição. Às vezes não bate. Ele aquele primeiro software que eu mostrei para vocês, se eu fosse fazer degradação via luz,
Não ia dar para usar. Este aqui daria, ok? Então, a escolha do software, a escolha do método em si é importante para quem vai realizar um trabalho científico ou uma análise, né, desses produtos ou essa predição desses de tipo de produtos de degradação que está gerando. Extremamente importante. E quando não temos necessariamente, não queremos usar os softwares pagos, na realidade, esses aqui também são pagos, mas a gente pode usar eles para fazer química teórica, para ver a viabilidade, né, ou qual a porção dessa estrutura que é a mais suscetível de ocorrer uma reação em um determinado meio, um determinado espaço, ok? Temos aqui softwares Gaussian e o Spartan. Eles são softwares pagos, mas tem alguns softwares de modelagem molecular, de estruturas químicas que fazem permitem esse cálculo. E o que ele faz? Otimiza a geometria com métodos de mecânica molecular, mecânica quântica. Você escolhe qual é o método. E você utiliza, a partir do desenho da estrutura, para escolher minimização de energia. Eu quero tal método, que vai usar, por exemplo, o nível teórico e o número de camadas de orbitais. Esta aqui é a sequência, normalmente, que a gente já usou no laboratório. Você escolhe aqui, escolhe a multiplicidade, a termodinâmica envolvida, os orbitais, e ele vai gerar um modelo, que eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Então, são métodos normais de química teórica que são usados para planejamento de fármacos, são usados para reatividade molecular, para estudos ambientais. Ele é de uso geral na ciência. Basta dar uma lida um pouco mais e a abordagem de aplicação aqui, e nessa ligação com esses estudos de degradação forçada. O que ele gera? Então, vou dar um exemplo de um. Vou escolher o ab initio, que é um tipo de método de cálculo. Por exemplo, este aqui utiliza funções de Gaussian e Games de orbitais que se aproximam da resolução da função de onda de Schrödinger. Região mais provável onde se encontra um elétron, todos aqueles processos, aqueles conceitos envolvidos, né, em química quântica. E ele utiliza átomos e elétrons envolvidos na estrutura do fármaco. Por exemplo, eu vou escolher a base de dados, 321, 631, 6311. O que eles são, cada um desses? Permitem inserção de orbitais S, P, D, F, hibridação deles. Você escolhe qual é o método. E aqui é como ele calcula. Por exemplo, Hartree-Fock, totalmente teórico. Teoria de funcional de densidade, é um ajuste dos cálculos teóricos. E o que ele calcula na realidade, né? 3 orbitais mais 2 funções de Gaussian, 3, 21. 6 orbitais, 3 mais 1 funções de Gaussian, relacionadas a orbitais moleculares. E o que ele te dá? Você calcula o mínimo de energia, como a variação dos ângulos, a rotação desses ângulos, os elétrons envolvidos nas camadas dos orbitais, varia a conformação de acordo com o valor de energia, e você tem um mínimo de energia, valor de energia dessa estrutura química que pode ser usada depois para o cálculo de estruturas que podem ser mais estáveis ou com menor estabilidade. Por exemplo, aqui, a cefalotina, dados que a gente não publicou ainda. A cefalotina, você transforma a estrutura química dela para uma estrutura em 3D. Dessa estrutura 3D, você tem um mapa de densidade de potencial, densidade eletrônica com cargas de potencial eletrostático, vermelho mais eletronegativo, azul mais eletropositivo. Você pode calcular os últimos orbitais de fronteira, ou seja, o último orbital desocupado
de mais baixa energia, não tem, está desocupado de elétrons, o último orbital carregado. Você tem aqui os sítios desses orbitais, são essas regiões, e a gente consegue ter uma ideia, né, de onde ele aceita elétron numa reação, onde ele doa elétron numa reação. Conceito de soft-hard, bem utilizado para química teórica. Bom, a partir, então, dos orbitais, a gente calcula os índices de Fukui. Esses índices de Fukui, o que eles são? É uma função que utiliza a densidade eletrônica de uma estrutura química a partir de uma pequena alteração do número de elétrons, como se tirasse um elétron dela. E aí, o que acontece com aquela densidade eletrônica? E ele é um modo de calcular esse valor de energia quando tem essa perturbação. E eles servem como indicador de reatividade química. Como ela vai reagir frente a nucleófilo, eletrófilo ou radicais. E o que acontece também? Ó? Eles são calculados a partir desses orbitais de fronteira e cargas parciais. E como eu tenho essa estrutura aqui, gero o mapa de Ohm e calcula-se as cargas e a população atômica de cargas naturais, ó, e aí, a partir disso, eu obtenho o índice de Fukui, que ele vai me dizer que este local tem valor mais alto que os outros locais da estrutura, e ele vai me dizer que aqui é o ponto de iniciação desta reatividade. É aqui que ele vai reagir em determinada reação que eu estiver estudando no meu laboratório. Ok? Bom, então aqui, aquele artigo que eu mostrei para vocês, e tem outros, mostra a equação que a gente pega ela, os números dessa população atômica, para ataque eletrofílico, para ataque nucleofílico, eletrofílico, nucleofílico e para ataque de radicais. Certo? E esses modos de cálculo que a gente faz via Excel, coloca os dados lá e via Excel ele gera esses resultados numa planilha de qual átomo tem maior possibilidade de sofrer reações em meio hidrólise, numa hidrólise alcalina, numa hidrólise ácida, ou reações radicalares. Ok? E temos aqui mais ou menos a indicação de cada item dessas equações, que podemos fazer o índice de Fukui positivo e negativo, e que vai determinar qual local é o preferido para ocorrer esses ataques eletrofílicos e nucleofílicos num determinado sistema, uma determinada estrutura química que esteja sendo estudada num dado ambiente de degradação. Okay? Outro método envolve a abstração de hidrogênio, ou seja, calculamos a energia dessa estrutura e depois calculamos ela retirando um átomo de hidrogênio de todos os átomos da molécula. Então, vamos calcular várias vezes a energia, comparar com a do hidrogênio, a da energia normal, e a partir da equação você tem uma energia de abstração. Um pouco trabalhoso, porque se a estrutura for muito grande, ela vai gerar muito cálculo. E a partir disso, ele vai gerar dados que estão envolvidos, estão associados com degradação fotolítica. Então, dependendo do método de degradação que você usar, você escolhe a metodologia ou o princípio que você quer empregar para uma provável degradação. Tá certo? Bom, como é que a gente faz essa análise? Correlaciona mapa de densidade, os sítios com maior reatividade, num mapa de densidade aqui ó, de potencial eletrostática. Posso ver qual lugar é mais reativo ou não. Ou aqui, vamos ver uma função de Fukui. Valores mais positivos têm a tendência de ser o hidrogênio mais fácil de ser retirado numa reação. É ali que inicia ela. E a partir disso eu posso montar a rota de degradação. Ou de energia de abstração. Aqueles mais positivos é aquele que eu posso ter uma ideia. Aqui em condições fotolíticas, aqui poderia ser em condições de hidrólise.
dessa estrutura analisada aqui. Perfeito? Então, eles auxiliam a determinar a reatividade, explicar a rota de degradação de um produto de degradação lá que tenha formado em determinada condição. Te dá subsídios para isso. Mas ele é uma predição. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. Mas às vezes, quando dá certo, você explica direitinho o que pode estar ocorrendo. Mostrar alguns exemplos dos trabalhos realizados no laboratório, utilizando esta linha de pesquisa. Aqui foi o primeiro trabalho pesado, que o professor André Barros, ele fez um pós-doc no laboratório e eu joguei esse estudo para ele fazer aqui. Ele pensando, mas eu trabalho com toxicologia. Não, mas vamos aprender coisas novas, né? Vamos tentar fazer isso. E o que aconteceu? Nós avaliamos a influência da estrutura de 5 fluoroquinolonas para fazer uma relação estrutura química estabilidade. Tipo aquela relação estrutura-atividade que a gente estuda lá na química farmacêutica, medicinal. Aqui nós fizemos uma relação estrutura-degradação, reatividade, que tem influência sobre a degradação. Então, utilizamos degradação forçada das fluoroquinolonas em meio alcalino e de luz, análise destas via cromatografia líquida e estudos computacionais teóricos. A partir disso, é a norfloxacina, ciprofloxacina, enro, danofloxacina e gemfloxacina, com variação estrutural dessas. Bem uma relação estrutura-reatividade. Então, foram gerados modelos destas, mapa de potencial eletrostático, de densidade de potencial eletrostático, energia de Ohm, energia de Lumo, deles, e comparamos. E conseguimos determinar a reatividade na cadeia onde tem alteração estrutural, onde é mais reativo em relação a outros. E o que é principal? Conseguimos visualizar que quando eu tenho átomo, é um anel de 5 átomos na cadeia lateral aqui, ele degrada mais rápido em condições de luz do que os outros. Então, nós unimos aqui um estudo de relação e estrutura com degradação e método de predição de degradação. E ele gerou esta mistura que deu os resultados bem interessantes, que até então a gente não tinha conseguido determinar na literatura nada parecido. E a gente até ficou com uma apreensão na época desse trabalho, porque pensamos, quem é que vai aceitar algo que não se acha fazendo por aí? Né? E aí enviamos aqui a Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ela aceitou, e depois que passou o primeiro, as coisas ficam mais fáceis para a gente começar a desenvolver depois. O segundo trabalho, a gente já desenvolveu no laboratório, o professor Marcelo Malezuic, que fez o doutorado dele na URGS, né, no Ciências Farmacêuticas da URGS, e que era nosso aluno, Rafael Reis, que hoje está na Bain Pharma. Nós pegamos aqui a finasterida, foi feita a degradação, cromatografia líquida, espectrometria de massas, e fizemos um estudo de degradação, estudo teórico, usando método eletrofílico, nucleofílico e ataque de radicais. Foi o primeiro estudo que nós utilizamos esta abordagem. Esses índices de orbitais, chamado índices de Foucault, essa variação no orbital. E a partir desse estudo, nós chegamos à possibilidade de os locais que são mais propensos a ocorrer a degradação de finasterina é aqui nesta posição que ele ocorre e aqui na cadeia lateral. E é onde ele ocorre um rearranjo e abre o anel. Este foi determinado por espectrometria de massas. E o método me disse, de predição, quais os locais que estavam ocorrendo. E a partir disso, nós montamos uma rota de degradação. Esse aqui não foi software pago que a gente usou, foi aqui na mão, usando química teórica.
E aí ficou um trabalho bem legal, bem interessante. Aqui tem a possibilidade que um trabalho que eu desenvolvi, eu conversei com a professora Tânia Barzolin, da Univale. E a professora Tânia é brilhante nos estudos dela, sempre parabenizo as possibilidades de parceria. E aí o que aconteceu? Ela isolou de plantas, produtos de plantas, né, o Eugenial C e o D, né, utilizou a planta, ela faz degradação desses produtos de origem vegetal. E aí nós tivemos a possibilidade, aplicou a degradação ácida, alcalina, luz, uso de cromatografia, e os estudos em sílicos foram aplicados para complementar essas análises que foram realizadas. E o C e o D, a gente consegue visualizar o fator estrutural que está mais exposto, né? Dá um impedimento de reação em as condições e consegue comprovar a reatividade de um em relação a de outro, vendo que um degrada mais rápido. E usando os métodos dos índices de Fukui, começamos a visualizar quais as porções estavam, onde iriam ocorrer, eram mais favoráveis de ter, porque elas tinham maior reatividade, e era ali que provavelmente iria se iniciar essa degradação. E aqui nós usamos um método pago, que foi o Zenith, que foi aquele que gera os fragmentos de degradação. E aí ele bateu, a partir as conclusões que a gente tira, é que ele bateu os valores com os métodos experimentais, e os métodos são complementares entre esses três processos de predição de degradação. Foi um estudo bem legal, ficou na Phytochemical Analysis, a professora Tânia está de parabéns, e a partir dessa colaboração foi bem legal obter essa conexão entre os métodos em sílico e os métodos de degradação e os produtos gerados. Então, tem um método, 2 métodos, 3 métodos de abstração e 4 métodos de in sílico, tudo no mesmo estudo. Além de todos os outros realizados no laboratório da professora Tânia. Aqui tem um outro trabalho, para a gente pensar bem, achando que a degradação dá sempre certo. Foi um trabalho realizado junto com a professora Andrea Adams, do PPGCF da Universidade Federal de Santa Maria. Ela estava trabalhando com a empaglifosina. E nós utilizamos os métodos de degradação e ele não dá certo. Não deu, não gerou bem, não. Isso tem a ver com a estrutura química do composto. Ele, por si só, ele já não gera muitos produtos de degradação, é uma complicação estar trabalhando com algumas estruturas químicas. Então, a análise da pessoa que estiver usando os métodos antes de aplicar eles, a escolha dos métodos é fundamental, porque às vezes você vai esperando que vai gerar um montão de dados e ele não gera um montão de dados. Às vezes pode até confundir. E outro detalhe às vezes, um método de degradação dá um resultado, de predição de degradação dá um resultado, e outro método ele indica outra possibilidade. Você tem que analisar e buscar a validação para ver qual deles é o correto. Outro exemplo de trabalho aqui. Aqui foi um utilizado pelo aluno de iniciação científica, que hoje está fazendo doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, orientado pelo professor Clésio Paim, o Douglas, e ele utilizou métodos em sílico, mas aqui predição de efeito tóxico, que está muito comum ser utilizado hoje em dia em métodos de degradação. Você faz a degradação, você consegue determinar a estrutura química dele e você vem e faz a predição da toxicidade dele. A predição de toxicidade, então, aqui o PKCSM, ele te dá possibilidade de toxicidade, risco teórico em teste de James,
de interação com canais potássio que causam arritmia no coração, e hepatotoxicidade, sensibilidade à pele, entre outros. Então, foi uma variação que a gente também utiliza no laboratório, mas não é o principal, para mostrar para vocês. E aqui foi o último trabalho que foi publicado esse ano, foi uma parceria que nós temos com a Universidade de Caxias do Sul, e esse estudo aqui foi um estudo bem completo, porque ele envolveu o Paulo, que hoje está trabalhando, o Dr. Paulo, que está trabalhando hoje na Blau Farmacêutica, em São Paulo. Ele fez, no laboratório do professor Sidney, ele fez degradação forçada, térmica, hidrólise ácida, alcalina, fotólise e análise com ferro. E ele fez análise desses produtos via cromatografia, ressonância magnética nuclear de próton, espectrometria de massas por eletrospray. E os métodos em sílico envolveram o Zenith, que é o uso de fragmentos, o banco de dados de fragmentos, aquele software que foi pago. Ele gerou várias propostas. E no estudo, usando os índices de Fukui e o mapa de densidade de potencial eletrostático, a gente conseguiu visualizar que ele tem a abertura do anel e perda da cadeia lateral nessas porções. A gente comprovou, ele ficou fechadinho o trabalho. Mas, quando a gente mandou para a revista, que aqui saiu no Journal of the Brazilian Chemical Society, só a parte teórica veio um monte de informações. Será que nós tínhamos usado o método correto? Nós tínhamos usado a teoria do funcional de densidade, o DFT, sugerindo outros que seria melhor na condução para essa estrutura química. Então, o estudo de química teórica, às vezes, é importante para saber qual é que é a melhor abordagem em relação a uma determinada estrutura química que você esteja analisando no seu laboratório. Pode variar de uma para outra. E só minha resposta, relacionada à parte teórica, foi mais de 5 folhas de resposta. E fora sobre os métodos experimentais e outras características. Então, ele fica legal o trabalho, ele cria essa possibilidade de você ter essa degradação, de você prever os produtos, prever a reação da estrutura, mas às vezes você tem que estudar, na maior parte das vezes tem que estudar bastante sobre o impacto desses resultados e como você obteve eles. Bom, que conclusões a gente pode tirar então? Esses métodos computacionais, eles permitem que você possa prever os sítios de reação que estão envolvidos, né, nesta reação, auxiliar no entendimento da reatividade, né, e numa proposta de qual produto está sendo formado nesse meio de degradação. E a escolha do método e a análise dos resultados são importantes para você evitar cair numa falsa predição. E essas ferramentas estão sendo usadas de maneira rotineira e crescente no desenvolvimento de novos fármacos. E tem sido empregada de maneira crescente no registro de novos medicamentos junto a órgãos oficiais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse seminário. Acho que eu não sei se eu não me passei. Aqui tem alguns meus alunos no laboratório. Eles preferem, às vezes, ir para a área da química medicinal do que estar indo diretamente para a química teórica. Né? E visitem Uruguaiana, a capital dos free shops do Rio Grande do Sul. Tá certo? Avisem aqui qualquer coisa, se vierem para Uruguaiana, a universidade, o meu laboratório, meu núcleo de pesquisa, o ecossistema de inovação de Uruguaiana, na qual eu faço parte, quem financia, e aqui está o meu contato, se vocês quiserem entrar em contato. Eu estou meio atarefado ultimamente porque eu estou na coordenação de curso, então já viu. Isso aí, obrigado. Obrigado, Fávero, pelo seminário.
por trazer esse tópico tão importante, né, para os alunos aqui do pós. E a gente agora abre um espaço para perguntas, né? Se o pessoal tem alguma pergunta, ficou alguma questão que alguém queira, né, fazer, alguma curiosidade, né? A curiosidade que eu tenho, assim, que eu ia te perguntar, é sobre o custo desses softwares, né? Se eles são, digamos, a possibilidade de adquirir com fomento de projetos de pesquisa, Sim. esses... Para fazer cálculo de química teórica, o Spartan, quando eu comprei a licença dele, estava em torno de R$ 4.500, mas já faz um bom tempo. Mas você pode, às vezes, comprar. Provavelmente é capaz da URGS já ter o Gaussian, porque você compra para todos os computadores da universidade, às vezes, uma licença. Há um tempo atrás ele estava R$ 25.000. Mas tem como calcular também com softwares livres, só que é um pouco mais trabalhoso. Agora, aqueles pacotes fechados que são de degradação, ele já te dá o fragmento gerado, tipo Zenit, aquele tem em torno de quase R$ 3.000 por ano. Venceu a licença, você tem que renovar ele. Só que você tem que estar pedindo autorização para publicar os dados, e dependendo dos dados, eles vão achar que, para aí, publica tal coisa. Sim, imagino. E as revistas, assim, os periódicos, eles têm aceitado, assim, apenas publicação com esses dados em sílico, ou eles também querem os dados de bancada, assim, para comprovação, para validação? Olha, eu tenho feito o seguinte, Eduardo. Eu tenho usado sempre vinculado a métodos experimentais. A gente une os dois. A gente criou uma linha no laboratório, eu e o professor Clésia, que é relação estrutura-degradação, teoricamente. A gente tem mais uns 2 trabalhos para sair. A gente pega um conjunto de estruturas, faz a degradação delas, conjunto de classes de fármacos, faz a degradação delas, e aí a gente faz os estudos teóricos, porque ajudam a explicar o que está acontecendo. Por que um fármaco daquela classe degrada mais rápido que o outro? Isso é uma maneira de a gente passar por cima do uso de sempre fármaco novo. Porque você manda para uma revista e a primeira coisa que o jornal vai te pedir, isso é fármaco antigo, isso é notícia velha, né? Certo? Então tem essa possibilidade de fazer isso. E, assim, esses softwares, né, na verdade, eles predizem, então, produtos de degradação, né, sob determinadas condições. E existe também a possibilidade de eles preverem um produto com uma impureza sintética, assim, não sei se há também essa possibilidade, caso, né, se tenha uma rota de síntese para um fármaco novo, se há a possibilidade de prever o que pode gerar também, além do produto principal, uma coisa nesse sentido. Do produto de síntese, ele provavelmente você vai ter que pegar envolvendo um processo de aqueles que fazem predição de rotas de síntese, ele pode gerar até, eu acredito que, eu não tenho certeza, mas se vocês têm acesso ao, ao SciFinder da CS, vinculado você acessa ele via Portal Caps, ele até tem, acho que uma inteligência artificial, alguma coisa lá dentro que ele pode até te predizer, mas essas abordagens que eu trouxe aqui, eles são produtos gerados a partir de uma estrutura que você mostra, tá certo? Então ele não, se ele já veio acompanhado dela, provavelmente você vai ter que fazer uma outra abordagem. É o Sim, que vai, é o que vai gerar em um determinado meio. bom, pessoal, não sei se alguém gostaria também de fazer alguma pergunta. Nesse caso também a gente já te agradece, Fávero, por ter aceito, né, o convite para palestrar aqui, né? Imagino que a agenda deve estar super cheia e ainda assim, né, conseguiste, né, um tempo aqui para palestrar para a gente, né? De qualquer forma, vocês têm o contato do professor Fávero e vocês podem também contatá-lo, né, se for o caso, né, se for de interesse, né, de algum projeto de pesquisa também que esteja relacionado. Então, professor, muito obrigado e bom trabalho
novamente, né, e obrigado por trazer os resultados aqui e compartilhar parte deles, né, com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite e obrigado de qualquer forma pelo espaço. Ok, certo, obrigado, então, bom trabalho, até a próxima. Tchau.